Mesmo bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, dia de Pentecoste. Pois você acesse o nosso link lá no Instituto Teológico Filadélfia e assista a introdução deste culto, onde fizemos uma mensagem breve de 20 minutos acerca do dia do Pentecoste. Vamos lá, acessem o link, eu vou deixar o link aí abaixo desta gravação no YouTube. Vocês acessem o nosso canal do ITF, Instituto Teológico Filadélfia. Por gentileza, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas capítulo 24. Vamos ler alguns versículos. Nossa ênfase será no caminho, dos discípulos no caminho de Emaús, mas vamos frisar alguns outros versos deste capítulo e celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a promessa do Espírito Santo, do Espírito Consolador sobre a vida dos discípulos e de todos os crentes que professam a fé do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 1. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Vamos ao verso 24. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, neste momento, Senhor Jesus Cristo, eu te clamo, eu te suplico, envia, Pai Santo, a unção, Pai Santo, especial para pregar a Tua palavra nessa manhã, neste dia de comemoração da Tua ressurreição, neste dia de comemoração do Pentecoste, da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Te suplicamos, ó Santo Espírito, Tu, ó Santíssimo, que capacitaste os Teus discípulos, os Teus comissionados, os Teus missionários, seja sobre a minha vida, eu te clamo nessa manhã. Unge os meus olhos e os meus sentidos para estar pregando a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Humildemente eu clamo a ministração do Teu poder através da minha vida, que ao ouvirem esta palavra eles sejam tocados, que eles sejam, Pai Santo, revestidos de poder e que possam glorificar o Senhor Jesus Cristo em seus corpos. Eu te suplico nesta manhã, ó Santo Espírito, afasta, afugenta todo mal, todo espírito imundo contrário à pregação do Evangelho, que seja afastado, afugentado pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita todos que nos assistem pela plataforma do YouTube nessa manhã, e abençoe os nossos canais, Senhor Jesus Cristo, que todos saiam renovados pelo conhecimento da palavra do Senhor, que concede libertação, que concede edificação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não saiais de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A tarefa para resgatar a humanidade e destronar aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, como nos diz o escritor de Hebreus, em Hebreus 2,14, não era uma tarefa fácil. Era uma tarefa onde somente o Filho de Deus poderia estar desbaratando os cativeiros, como nos diz Efésios capítulo 4, como nos diz o próprio texto de Hebreus. Ele deteve aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo.
O Senhor Jesus Cristo se manifestou em carne e em sangue para destruir e desfazer as obras do diabo. É muito importante entendermos isso. O Senhor Jesus Cristo, em seu imutável conselho, assim determinou que o inocente puro deve pagar por aquele que comete o pecado. É por isso que ele estabeleceu na sua lei cerimonial os sacrifícios de adoração e de aproximação do homem penitente, sacrifícios expiatórios, onde um animal inocente era sacrificado substitutivamente pelo ofertante, penitente e adorador. Todos aqueles sacrifícios do antigo concerto eram preparatórios e apontavam para o sacrifício do Cordeiro Pascal. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque Ele cumpre esse papel. Ele é o próprio Deus encarnado, que, adquirindo natureza humana, pagou o preço pela expiação dos nossos pecados, de cobertura pelos nossos pecados. Louvado seja o Filho de Deus. E vemos que trazer o Evangelho, trazer as boas novas, trazer a instituição do reino de Deus sobre a terra levou à morte do Filho de Deus. E sabemos que temos que dar continuidade. Os discípulos sabiam que tinham que dar continuidade a esta mensagem. E eles precisavam do poder do Espírito Santo. E Isaías 61 nos diz que o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele concedeu poder ao Filho de Deus encarnado para dar liberdade aos cativos, desbaratar cativeiros, dar visão aos cegos, efetuar curas, sinais, milagres e prodígios, resgatar tudo aquilo que Adão perdeu. Como eu disse, era uma tarefa difícil, somente pelo poder de Deus, e o Filho de Deus demonstrou isso. O Senhor Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus, mas Ele esvazia, adquire natureza humana, e Ele depende do Espírito para cumprir a missão do Pai. Bem assim, nós que somos filhos de Deus, pastores, pregadores, missionários, evangelistas, servos de Deus, precisam também deste poder. É por isso que nós estamos felizes e alegres, celebrando aqui na Remanescente Cristã Filadélfia o Pentecoste, porque no 50º dia após a Páscoa, ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo foi concedido. Reflita neste cronograma profético do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi sacrificado numa festa de pães asmos e de Páscoa, ressuscitou numa festa de primícias e derramou do seu Santo Espírito numa festa de Pentecostes. Os judeus continuam até hoje celebrando a festa das colheitas, a festa das semanas, celebrando o recebimento do decálogo ali no Sinai. Mas nós, Igreja de Cristo, incrementamos e celebramos o ápice do cumprimento da festa profética do Pentecoste, que é o recebimento do Santo Preceptor, do Santo Consolador sobre a vida da Igreja. Começa enfatizando a importância desse Pentecoste no início desta mensagem que fala acerca da ressurreição. Tudo estava profetizado nas Escrituras. Desde ali Eva, quando pecou, a Adão, o Senhor ali entrega algumas promessas proféticas, tanto para Adão como para Eva, e o juízo sobre a serpente enganadora, que enganou o homem e disseminou o pecado, a maldade, as doenças, as enfermidades, e o destino de destruição eterna, de separação eterna à humanidade. O Senhor desfere juízo, e Ele fala que um filho nascido de mulher haveria de pisar a cabeça da serpente e reparar tudo isso. Nós encontramos essas profecias assim, introduzidas no discurso de vários profetas que falavam acerca da vinda. Em especial nos detenhamos em Joel, pois é o precursor para falar do Pentecostes, pois é o precursor que falou do derramamento do poder do Espírito Santo sobre toda a carne. E aí ainda estende essa profecia falando que esse poder do Consolador, do Espírito Santo, seria derramado com abundância antes do dia terrível do Senhor. Nós estamos aqui vislumbrando o cumprimento de muitas profecias assim ditas pelo apóstolo Paulo, da degradação, da degeneração, das corrupções, da corrupção das instituições, e até mesmo a igreja apóstata. Tudo isto, todos esses são sinais proféticos de cumprimento de alertas para a igreja estar se revestindo do poder e abandonando aquilo que é sujo e impuro,
Aqueles que têm a função e a incumbência de pregar o Evangelho precisam deste poder, porque não vão sobreviver. Atentai a parábola das virgens, atentai a parábola dos talentos, atentai a exortação do apóstolo Paulo, buscai com zelo os dons espirituais. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Como precisamos dele, como precisamos do Senhor Jesus Cristo na pessoa do Santo Espírito que já nos foi concedido como graça. O Senhor Jesus Cristo, com seu sangue, apaga e purifica dos nossos pecados assim confessados. E o Espírito Santo nos santifica, nos separa, nos consagra, nos fortalece, nos capacita a avançarmos pregando e dando continuidade a este Evangelho até a sua vinda gloriosa. Veja que confirmação maravilhosa naquele domingo, festa de primícias, onde os primeiros frutos eram coletados e entregues como oferta voluntária ali ao sacerdócio, aqueles que eram incumbidos de ensinar e tratar e conduzir o povo de Deus. As mulheres ali foram ao sepulcro do Senhor Jesus Cristo, naquele domingo pela manhã, e o que elas encontram? No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro levando as essências aromáticas. Elas foram lá tratar, elas viram que algumas coisas ficaram mal feitas e mulheres são mais caprichosas às vezes que os homens, e foram lá levar as essências aromáticas para ali tratar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Elas logo pensaram no caminho, eu tenho certeza. Nós temos uma tarefa ali de aplicar essas essências sobre o corpo do nosso mestre. Mas existe algo difícil ali, vamos ter que pedir ajuda aos soldados, pois nós não temos força para ali empurrar a pedra, a grande pedra que foi colocada no sepulcro, né? Mas quando elas chegam lá, elas se deparam com essa pedra removida. Nos outros evangelhos encontramos que houve um tremor de terra, e miríades de anjos vieram ali para remover a pedra. E como disse Paulo em Gálatas, o Espírito ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. E quando elas chegaram lá, a pedra estava removida, como está no 24:2. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Os anjos ali anunciaram àquelas mulheres que o Senhor Jesus Cristo, o Rei, havia ressuscitado. Coisa maravilhosa, né? Perplexas e assustadas elas ficaram diante deste grande sinal, deste grande ato sobrenatural que ocorreu. Tudo isso era cumprimento profético. O Senhor Jesus Cristo falou que ele passaria por uma conspiração, que ele seria morto, que ele haveria de ressuscitar ao 3º dia, e não foi uma só vez. Ele alertou diversas vezes isso, nós vemos nos evangelhos, mas muitos estavam ainda com os olhos fechados, não conseguiam compreender. Bem assim, nós entendemos que muitos às vezes estão dentro das igrejas e não entenderam ainda a mensagem do Evangelho, e não entenderam ainda a importância do apóstolo Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, pregando o primeiro discurso, no primeiro sermão da igreja, falando acerca da ressurreição. Porque muitos estão dormindo, muitos estão com os olhos fechados, e ainda estão em condição de morte espiritual e não foram ressuscitados. Não entenderam ainda isso, os olhos fechados. Por isso que muitas vezes a necessidade de passarmos por momentos de aflição, angústia, perseguição, para que, como disse assim o profeta Oséias, vou te levar, Israel, até o deserto, e ali eu te mostro o meu amor. Caminhando com o Senhor Jesus Cristo, nas aflições, nas agruras, nas perseguições, nós vamos provando o poder e o cumprimento desta palavra, onde o Senhor proveu, o Senhor prometeu prover, trazer, se cumprir sinais de provisão, de milagre sobrenatural enquanto peregrinamos no deserto, lançando sementes que vão gerar frutos. A palavra de Deus vai gerar frutos dos corações. Zelemos o nosso testemunho, pregando essa palavra no poder do Espírito Santo. E lembrei aqui do apóstolo Paulo, dizendo que chegou aos gregos com ele, não com discursos de palavras persuasivas, mas com um discurso cheio do poder do Espírito Santo, para desbaratar ali
o orgulho da filosofia grega, assim, pregada pelos filósofos, aquele grande centro acadêmico filosófico daquela época. Então veja que essas mulheres começaram a abrir os olhos, né? Maria Madalena teve o privilégio de ser a primeira que abraçou o Senhor Jesus Cristo após ele ter ressuscitado. E as mulheres, rapidamente, né? Aqui nós vemos 3 missionárias destacadas, né? No 24:10, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres, Susana e outras mulheres que davam assistência à obra missionária do Senhor Jesus Cristo, presenciaram o Senhor Jesus Cristo, né? A gente já faz um link lá com a promessa que Deus fez à mulher, a Eva, que um filho nascido de mulher haveria de estar reparando aquilo que a serpente enganadora conflagrou sobre a humanidade. E vemos as mulheres aqui se destacando também como as primeiras missionárias, incumbidas de declarar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos. E elas levaram essa palavra aos discípulos que estavam ali, temerosos, e agora pensando nas consequências. O que vai ser de agora em diante? Né? Nós acompanhávamos, em especial Pedro, que antes que o galo cantasse, ele negou 3 vezes ao Senhor Jesus Cristo. Ele estava com muito medo e já ciente. Se prenderam o nosso mestre, vão fazer o mesmo conosco. Nós seremos presos, açoitados, vamos morrer. Agora tudo será mais difícil daqui para frente. Como será? Eles estavam muito temerosos e preocupados. E se esqueceram. O pior de tudo é que eles se esqueceram do discurso do mestre. O mestre avisou a eles, né? Pedro, cheio do Espírito, Pedro, pelo Espírito, reconhece que Jesus Cristo era o Messias, mas se esqueceu daquilo que Jesus Cristo repreendeu. Pedro, você parece o diabo. O diabo é que fica tentando lançar seta no meu ouvido para mim não ir até a cruz. Não conceda a tua boca para o diabo falar que eu não tenho que ir até a cruz. Estavam ainda cegos de entendimento, com os olhos fechados, não compreendendo a mensagem do Mestre, compreendendo a profecia. Errais porque não conheceis as Escrituras. Veja os fariseus como eram criteriosos. Só conseguiam olhar para suas obras e sentir orgulho delas e achar que eles poderiam alcançar a ressurreição dentre os mortos. A única categoria de pessoas que o Senhor Jesus Cristo disse que não haveria de ressuscitar dentre os mortos eram justamente os fariseus. E a condenação deles seria maior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra. Veja que situação terrível, né? E nós vemos aqui que as mulheres vão lá e entregam a Pedro e aos discípulos: o Mestre ressuscitou, se cumpriu aquilo que ele falou, né? Imagine Maria Madalena, né? O amor que ela sentia pelo Mestre, por toda a libertação que ele assim fez da vida dela, por toda a reparação, né? Quando ela vê o Mestre, ela abraça o Mestre, segura o Mestre, não queria nem deixar o Mestre ir. O Senhor Jesus Cristo tinha algumas tarefas a cumprir ainda, mas ela queria impedir o Mestre, e o Senhor Jesus Cristo tem que repreendê-la. Maria, eu tenho que fazer algumas tarefas ainda, me solte. Vai, diga a Pedro que eu ressuscitei. E elas cumprem essa missão e vemos que os discípulos ficam desconfiados. E aí depois vemos que, como está lá no relato do apóstolo Paulo, e também nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo vai aparecendo a todos eles. E até mesmo aqui no capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo ressurge e aparece dentro da casa onde eles estão. O Senhor Jesus Cristo estava todo atado com véus, né? com lenços, né? E o Senhor Jesus Cristo se desprende de tudo aquilo na ressurreição. Logo entendemos que era um poder sobrenatural concedido ao corpo do Senhor Jesus Cristo, e ao corpo que nós teremos, nós também teremos um corpo ressurreto igual ao do Senhor, como nos diz o apóstolo Paulo. Ele atravessava paredes, e ele comeu um peixinho assado ali com os discípulos. São outros assuntos que nós veremos e que nos traz alegria, né? Às vezes nós olhamos para o nosso corpo, vemos algumas enfermidades que às vezes nos acometem, né? Nós somos tão frágeis. Quão bom será quando tivermos este corpo imperecível, esse corpo incorruptível. Como eu desejo estar na glória. Como é bom
termos essa promessa, esperarmos, aguardarmos do Senhor para recebermos essa recompensa. Em especial, como eu falei, Pentecoste é muito importante. Haveria uma necessidade dos discípulos permanecerem em Jerusalém para do alto serem revestidos do poder. Vemos outra coisa que eu tratei dando ênfase no início desta mensagem, acerca da cegueira espiritual. Estamos andando com o Senhor Jesus Cristo, estamos caminhando com Ele, estamos nas nossas igrejas muitas vezes, e muitos ainda não se aperceberam da palavra, nem se dedicam a ela. Muitas pessoas, como diz o apóstolo Paulo, simplesmente vão às igrejas em busca de resolver e solucionar suas demandas, seus problemas, e não se aplicam à leitura da palavra, não têm conhecimento. Outras denominações aí só se preocupam, aqui tem pão quentinho, alimento quentinho, e fica-se ali atendendo demanda de pessoas, e se proíbe o estudo da palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, para que você não seja enganado, para que você não seja esquecido nos momentos de aflição e tribulação. Estude a palavra de Deus. Veja que o Filho de Deus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por uma de suas criaturas que se rebelou, Satanás. E vemos que o Senhor Jesus Cristo usa a palavra de Deus contra o inimigo, interpretada de forma correta, pois o diabo distorce a palavra de Deus. Entendamos que a nossa natureza não consegue muitas vezes compreender. Nós somos propensos ao mal e os nossos sentidos estão muitas vezes degringolados, desconfigurados, e precisamos do poder do Consolador para poder adquirir nova reconfiguração em Cristo Jesus. Portanto, ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, para que você possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que se formatar a vontade de Deus e não a vontade deste mundo corrompido. Você precisa do Espírito Santo para viver uma vida que agrada a Deus, oferecer um verdadeiro sacrifício de louvor com a sua vida. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, está preocupado com todos os seus discípulos. Ele quer que os seus discípulos tenham esse poder, tenham essa virtude. Quero que tenha da sua presença em suas vidas. Um outro Consolador, o Paráclito, alguém igual a mim vai ser concedido. Vocês não vão ficar sós. Assim profetizou o Senhor Jesus Cristo. Eu vou para o céu, para o Pai, e vou enviar outro igual a mim. No grego, Paráclito, alguém para andar lado a lado, alguém para caminhar junto, um consolador, um advogado, um ajudador, um preceptor, orientador. O Espírito do Mestre vai ser concedido sobre os seus filhos, para que realize sinais até maiores do que os realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo viveu no ministério 33 anos, exerceu um ministério de 3 anos praticamente. Não foi possível catalogar todos os milagres. Alguns discípulos viveram por mais tempo, puderam cumprir muitos sinais repetidamente, pelo poder do mesmo Espírito que atuou sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Veja algo interessante. O Senhor Jesus está preocupado com os seus discípulos, com a bênção do Pentecoste na vida de 2 discípulos que estão ainda com os olhos fechados. Tem mestre com o olho fechado nos dias de hoje, não tem? Anda com Jesus, é discípulo, é pastor, mas ainda não compreendeu certas realidades. Está com o olho fechado. Como diz Efésios 2, está cego pelo príncipe das potestades do ar. Né? Veja aí no 24:13. Neste mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então, 2 discípulos. O Senhor Jesus Cristo tinha um grupo de elite ali, os 12, ou melhor dizer, 11 agora, né, depois do traidor que se suicidou, Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata. E existia um segundo pelotão dos 70 que foram comissionados e enviados. Talvez esses 2 discípulos que iam para a aldeia de Emaús, que estavam se ausentando, saindo de Jerusalém, fosse um desse segundo pelotão dos 70. Um deles é chamado Cleopas, como está no 24:18.
E algo interessante é observarmos, né? A aldeia ficava 11 quilômetros distante de Jerusalém, distância. Eles estavam ali caminhando perplexos, porque se esqueceram das profecias, ouviram e se lembraram dos acontecimentos e até das informações que o mestre havia ressuscitado, mas eles permitiram que a morte do Senhor Jesus Cristo e da forma como ele morreu os desmotivasse. Talvez ficaram com medo, nós vamos passar por essas situações semelhantes. E aí eles iam na direção errada, saindo de Jerusalém, se ausentando de Jerusalém. E aí eu te faço a pergunta: seria possível caminhar com o Senhor Jesus Cristo numa direção errada? Às vezes achamos, não, Jesus Cristo não anda em coisas erradas. Mas o Senhor Jesus Cristo vai ao nosso encontro, muitas vezes indo em direções erradas, em antros de pecado, em locais de charco, de lodo, de imundícia. O Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo vai lá como um forte Goel, um forte Redentor, nos resgatar daquela situação de penúria, porque Ele quer nos conceder vida e não morte, e vida em abundância, vida eterna. Ele quer nos limpar. Um exemplo bem claro é quando o Senhor Jesus Cristo vai à região de Gadara e liberta aquele homem extremamente ali endemoniado, com castas demoníacas sobre a sua vida. Ele até quebrava correntes, né? Veja o poder que os demônios concediam àquele homem que habitava entre os sepulcros, local de morte. Então, os demônios querem isso para a vida das pessoas, querem cegar as pessoas no conhecimento e no entendimento da palavra de Deus e levar as pessoas à destruição. É por isso que eu sempre prego aqui na igreja: ao longo da trajetória da vida de uma pessoa, o diabo vai tentar lançar falsos heróis, falsos mitos, falsos ícones, todos eles parecidinho com o Senhor Jesus Cristo, mas então são tudo filho do diabo, criação do diabo, tentando enganar os filhos de Deus, tentando enganar a humanidade. O verdadeiro Senhor Jesus Cristo vai ao encontro dos seus discípulos e os resgata do caminho errado e os faz retornar ao prumo, os faz retornar à vontade, ao centro da vontade de Deus, ao plano de Deus. Não fique triste muitas vezes pelos sofrimentos, pelas desilusões. O projeto que às vezes você faz no Senhor, às vezes não está em harmonia com a vontade do Senhor. E o Senhor faz alguns consertos, né? Às vezes em meio ao caminho que nós estamos trilhando, basta olhar para a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que ele às vezes se decepciona, ele comete alguns erros, né? Veja lá quando ele teve sua primeira discussão ali com Barnabé, e por conta do pivô do conflito, que era João Marcos, né? Nós vemos ali que houve uma separação entre Paulo e Barnabé por conta de João Marcos. E aí vemos que João Marcos era muito iniciante, não estava preparado para as agruras da pregação da palavra, e houve a separação. Barnabé continuou fazendo a obra com João Marcos e foi para a região da Espanha, e o apóstolo Paulo tomou Silas e foi para outra região e cumpriu, ambos cumpriram o chamado. Então surgem desilusões, frustrações, agruras, sofrimento, mas não podemos perder o foco da pregação da palavra e da incumbência que está sobre os nossos ombros. Falo isso com relação aos pastores, evangelistas, aqueles que têm ministério, aos 5 ministérios que são colocados sobre os homens, sobre os filhos de Deus: pastores, profetas, apóstolos, né, mestres. Vós, mestres, serei réu do mais duro juízo. E em especial também para os pequeninos eu quero falar nessa manhã, que muitas vezes as pessoas recebem um evangelho que traz uma proposta aí de prosperidade, uma proposta de ser cabeça e não cauda, porque receberam nas suas portas de entrada um evangelho triunfalista. E o Senhor Jesus Cristo nunca negou a realidade do evangelho. Quem quiser vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vemos que algumas pessoas abandonam suas posições, as suas cadeiras nas igrejas, por conta de uma enfermidade. E eu te falo, Eliseu, que tinha uma unção dobrada acerca do seu mestre Elias, morreu de uma enfermidade fatal. Nós vemos que Paulo tinha um espinho na carne,
Ezequiel tinha ataques epiléticos, né? Timóteo, bispo de Éfeso, tinha uma enfermidade gástrica, e eles abandonaram, esses homens abandonaram seus ministérios, abandonaram o chamado? Não. Deus revela até por Ezequiel: ó, Ezequiel, tu vais falar a minha palavra, eles vão ranger os dentes, vão te manietar, vão te amarrar, e você vai espumar pela boca, tua língua irá ao céu da boca. Então imagine quanto sofreu o profeta Ezequiel entre os exilados ali junto ao rio Quebar. Então não foi nada fácil. Quando olhamos o sofrimento desses profetas, nós assim entendemos a importância do poder do Espírito Santo para cumprir o chamado em tempos difíceis. E agora mais do que nunca precisamos do poder do Espírito Santo. É por isso que o Mestre vai ao encontro desses discípulos. Veja no verso 24, 14. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então nós vemos que é possível sim. O Senhor Jesus Cristo vem de encontro às nossas vidas, mesmo que estejamos caminhando em direção errada. Ou seja, Ele vem conosco, porque sabe que nós estamos tendo uma compreensão errada da sua palavra. Você está muito abalado, porque você está desiludido, né? Veja que Jesus começa a andar com eles e Jesus se faz de omisso. Jesus não pega, nada pega Deus de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. E por que o Senhor Jesus se omite? Né? O Senhor Jesus Cristo se omite porque Ele quer que nós ponhamos para fora. Pedro fala: coloqueis todas as vossas ansiedades para fora, na hora da adoração, na hora dos seus clamores, da intercessão, da súplica. Lá em 1 Pedro capítulo 5, coloca tudo para fora. Que às vezes os crentes não sabem nem o que pedir e como pedir. Porque a natureza tão limitada, às vezes quer algo para ostentar, quer algo para se afundar. Tiago ajuda mais a compreender isso, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vosso deleite. Está pedindo algo muito, né? Foi inflamado aí por uma mensagem triunfalista e está achando que é alguma coisa e não tem condição, às vezes, de suportar o que está pedindo. Não está capacitado ainda, não está preparado, não tem musculatura espiritual. Esses discípulos aqui não estavam ainda com a musculatura adequada para poder levar avante a pregação da palavra de Deus. E aí o Senhor Jesus Cristo permite que eles comecem a pôr para fora o que eles estavam sentindo. Veja aí como está. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não sabes das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Veja, como eu disse, o Senhor Jesus Cristo se omite.